Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar de cantinho de tempero na cozinha. São tantas as possibilidades, você sabe qual é a melhor para você? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Um cantinho de tempero na cozinha é aquele espaço para a gente armazenar, organizar os temperinhos que todo mundo tem, a maioria das pessoas ama e tem tantas formas de ser feito que a gente fica na dúvida, né? O que eu devo fazer? Mariana, onde eu coloco? Será que aqui é melhor? Não é? Então nós vamos falar sobre tudo isso. Mas antes eu vou pedir o quê? O seu like. Mariana, eu sempre gosto de vídeo assim no canal. Poxa, eu já fui ajudado com alguma informação daqui, então o seu like é muito importante. E se você está sempre aqui de olho, aproveitando as dicas, mas ainda não se inscreveu, eu te convido a fazer parte da família Dicas Decor. É só apertar o botãozinho aqui, super simples, e ajudar esse canal a crescer. Sabe aquela hora que a gente está cozinhando e de repente você precisa de um temperinho ali? É muito bom que ele esteja à mão. Então os temperos, eles vão dar ali mais aroma, eles vão trazer um novo sabor. E são tantas as possibilidades de temperos. Algumas pessoas usam muitos, né? Uma para cada tipo de carne, para cada tipo de comida. Outros têm ali os seus preferidos, usam pouquinhos. Mas em geral eu percebo que é já um hábito. A gente foi deixando, né, aquele tempero artificial do mercado de lado e foi entendendo que esses desidratados, esses secos naturais, eles dão muito sabor, né? Deixa a comida muito mais saborosa e ao mesmo tempo são práticos. A gente consegue deixar ali em recipientes. E aí que entra, né, toda a organização da sua cozinha. E aí a gente tem essas dúvidas de qual modelo devo colocar, qual opção escolher para ter de fato essa organização e armazenar esses temperos. A primeira dúvida que sempre surge frequentemente é onde colocar. E a minha sugestão é que você coloque sempre o mais próximo possível do seu fogão, do seu cooktop. Exatamente para quando tá aquele momento ali, você sentiu, deixa eu ver como que tá o sabor aqui desse alimento. Tá precisando um pouquinho mais de tempero. Ele esteja à mão. Imagina que você tenha que sair e pegar lá num canto mais distante da sua cozinha. Às vezes pode ser um tempinho que a sua comida queima, que, né, fica mais perigoso ali. Então, a mão, né, próximo, pode ser embaixo, na parte de cima, próximo ali à parte do seu cooktop. É sempre algo que tem que estar ali bem prático. Se ele estiver muito distante, você tem que se deslocar, às vezes você precisa lembrou que precisa de outro, você vai de novo, volta. Tudo na cozinha precisa ter praticidade, precisa ser funcional. E o porta-tempero também precisa estar ali logo à mão. Então, próximo ao cooktop ir ao fogão é a melhor opção. A segunda dúvida que eu recebo constantemente é se ele deve ser exposto, né? Fica na bancada, estar visível, ou ele pode ficar guardado, escondidinho dentro de uma marcenaria. Isso é muito pessoal, tá, gente? Eu acho os temperos um charme, eu acho que eles dão uma decoração. Eu tenho tampinhas mais bonitinhas de bambu, de madeirinha, tem tantos potinhos bonitos, eu amo e eu acho que é um item que ele também agrega, né, e dá um charme a mais pra cozinha. Mas tem pessoas que não gostam. Mariana, eu tenho muitos temperos, fica muito poluído, muita coisa, ou então eu prefiro tudo escondido, guardado. Tanto faz, não existe certo e errado, existe aquilo que funciona pra você, pra sua casa e pra sua família. Então, às vezes é uma portinha na parte de cima, às vezes é uma gaveta, um dispenserozinho na parte de baixo e tudo bem. Ou é algo exposto, né? Se você não tiver um excesso de temperos, ou até tem uma parede disponível para colocar eles de uma forma que vai ficar muito agradável, muito bonito, também é algo que vai ficar muito interessante e prático. Então, assim, não existe certo e errado, existe aquilo que funciona para você. Então pensa, Mariana, eu gosto de tudo guardado, eu gosto de tudo, eu gosto da cozinha limpinha, sem nada em cima. Então é melhor você projetar e pensar numa marcenaria em algo para esconder esses temperos. Agora, se você usa pouco ou você gosta de expor, aí tem várias possibilidades. Eu vou falar sobre esses modelos já já. Outra dúvida que acontece é sobre o recipiente. Eu uso recipiente transparente, eu uso ele metálico, eu devo adesivar ou não? O transparente, no meu ponto de vista, a gente consegue ver ali. Você já consegue ver o orégano, você consegue ver a páprica, você consegue ver o açafrão, e cada um tem uma cor diferente, uma textura, então eu acho que isso traz até uma riqueza mais de decoração para o espaço. Então, quando ele é transparente, nem sempre a gente precisa colocar um adesivo, você consegue reconhecer por ali. Tem alguns que são mais semelhantes. Adesivar funciona,
Principalmente se você for colocar todos eles numa gaveta e só for ver a tampa. Então na parte de cima é legal para ficar prático para pegar. Ou dependendo da posição que ele tiver, se você tiver muitos, então de repente é bom. Ou se você tiver dificuldade, confunde um modelo com outro. A questão de, se ele for transparente, não precisa, né? Depende do seu gosto para adesivar. Agora, se ele for um potinho fechado, metálico, aí é imprescindível que você realmente adesive para identificar e ficar fácil. E não toda hora ficar abrindo, olhando ali o que tem dentro, para não colocar errado também o item na hora que estiver preparando o alimento. Dito essas informações importantes e básicas, vamos ver as opções que a gente tem para colocar o porta-tempero e adicionar esse cantinho de tempero aí na sua cozinha. A primeira opção que eu trago é uma bandeja na bancada. Então a gente tem a bancada da cozinha. Onde está esse cooktop? Tá na ilha? Tá na bancada apoiado na parede? Próximo a ele a gente pode ter uma bandeja. Uma bandeja convencional ali, né? Pode ser uma bandeja de bambuzinho, de madeira, uma bandeja que esteja no estilo, na decoração da sua cozinha, e que nessa bandeja você vai organizar ali os temperos. É uma forma super simples. Essa bandeja, ela pode ser redondinha, ela pode ser retangular, tanto faz. Ela é um apoio pra gente não deixar solto na bancada. Então você consegue encaixar ali. É legal? A gente faz um testezinho, pode ser uma bandeja que você já compra com os potinhos, ou você vai comprar separado. Tem os potinhos, vê a bandeja para você encaixar, para não ficar tortinho, para não ficar bagunçado esse porta-tempero, porque a gente tira e coloca o tempo todo. Então tem que ser algo que encaixe direitinho. Então a bandeja super funciona na bancada, é algo simples. Você não pensou em marcenaria, você não pensou em nada, mas eu esqueci disso. Uma bandejinha bem bonitinha na bancada vai funcionar super bem. A segunda ideia, que também dá um charme, principalmente em paredes que estão vazias, ou algum cantinho que você tem, que não sabe o que você vai colocar na sua cozinha, que tal colocar prateleiras suspensas para porta-tempero? Eu amo, eu sempre coloco nos meus projetos algum cantinho, às vezes entre a bancada e o armário, que é esse frontão, nessa área do backsplash, eu coloco uma prateleirazinha ali, ou duas, ou algum outro cantinho que tá vago ali na cozinha. Também gosto de inserir, porque como eu falei, para mim os temperos eles formam um item a mais decorativo na cozinha. Então você pode trabalhar com as prateleiras. E aí, você não pensou em nada, também não planejou nada, a prateleira você consegue chamar um marceneiro para fazer, consegue comprar alguma coisinha pronta, hoje vende prateleira e ela precisa ser rasinha, tá gente? 10 centímetros geralmente já é suficiente. É claro que você vai ver o potinho que você tem, mas eles não costumam passar mais do que 10 centímetros de diâmetro, se você tiver um formato muito diferenciado. Uma coisa que eu gosto de fazer também é colocar essas prateleiras às vezes com as bordinhas arredondadas, eu acho que dá um super charme, é uma característica inclusive dos meus projetos, né, que traz aquela harmonia para o espaço, fica uma coisa mais orgânica, então para mim fica mais interessante. E se você tiver planejado ou tiver aí na fase de execução de reforma, você pode prever ali um pontinho de LED para você deixar ali um conduíte chegando com um fiozinho para criar uma iluminação indireta, uma fitinha de LED ali embaixo dessa prateleira vai dar um super charme para esse cantinho aí de tempero. Outra forma de colocar os temperos são as prateleiras giratórias, diferente da primeira opção, uma prateleira convencional, uma bandeja e dessa prateleira suspensa, a gente tem as giratórias, que na verdade são os suportes que giram e a gente consegue apoiar na bancada. E aí, para quem tem muitos temperos, uma única bandejinha ali redonda, às vezes não é suficiente. Quando você tem essa prateleira giratória, às vezes elas possuem uma cascata e aí você tem níveis diferentes. Você consegue colocar uma camada de suporte para tempero, outro e outro em cima, e aí você vai girando e tem ali todos os temperos ao entorno. Então é algo que você consegue mover, levar, por exemplo, a sua área gourmet, para quem tem cozinha gourmet, né? Tem cozinha e área gourmet, você pode levar isso, mover, você não tem uma coisa tão fixa, tão engessada, é uma possibilidade também, ou você pode ter temperos específicos em cada um, não impede isso, mas quem tem pouco espaço e muito tempero e não fez nada planejado, essa prateleira giratória com camadas super funciona ali, dá pra colocar bastante item e aí você vai girando, fica bem prático e também fica bem bonito. Outra ideia, e essa já é bem planejada, né, pra quando você tá aí desenvolvendo sua marcenaria, pensando junto com o seu marceneiro, com a loja, com o seu arquiteto, que são as gavetas para tempero. Gaveta para tempero, gente, tem muitas opções. Se você jogar na internet lá, você vai ver vários modelos. Eu fiz recentemente com uma cliente que ficou linda, um charme. A gente fez ali a gaveta e aí vem uma chapa de MDF toda perfurada já no diâmetro dos potinhos que ela escolheu. Então, na verdade, a gente já especificou
qual potinho ela ia comprar para caber certinho ali. Porque a gente faz isso aqui no escritório, já amarra todas as informações para dar certinho. E a gente colocou ali, então ela já vai e coloca todos os potinhos ali organizados pela tampa. E aí é legal você vir com uma tagzinha ali informando qual tipo de tempero. Mas esse foi um modelo. Gaveta para tempero, a gente tem muitas opções. Você pode colocar ele todo inclinadinho, né? Tem muitos layouts e aí é interessante você ver aquilo que funciona mais para você. E a proporção, você tem pouco tempero, você costuma usar muito, essa gaveta vai ser maior, ela vai ser mais funda, ela pode ser estreitinha, para ajustar a sua realidade. Sempre deixe um espaço extra, porque aí depois que você tem uma cozinha planejada, você pode se empolgar, de repente você começa a usar um tempero novo e aí ficou limitado, daqui a pouco fica sobrando o tempero aí pela bancada e ficando de uma forma desorganizada, que não é a ideia. Então sempre deixe alguns espaçozinhos sobrando para outros temperos que você for colocar e de repente criar o costume de utilizar aí na sua cozinha. Esse próximo item eu acho um charme, que é a escadinha de tempero. Na verdade, você tem ela de acrílico, tem ela de bambu, de MDF, é uma escadinha mesmo e ela tem de várias larguras e a gente consegue encaixar tanto dentro da marcenaria, né, ou na bancada. Para quem gosta do tempero à mão exposto, você pode colocar na bancada, aquela escadinha, você coloca uns porta-temperos ali e conforme fica uma altura diferente, a gente tem a visibilidade de todos. Mariana, eu não fiz uma marcenaria pensada, planejada para tempero, o que eu faço? Essa escadinha funciona para você colocar no armáriozinho. Imagina aquele armáriozinho que você tem ali logo na parte superior, próximo ao cooktop, se você tiver, ou na parte de cima, ou em algum cantinho ali, você pode encaixar essa escadinha e vai ficar sempre à mão e ao mesmo tempo guardado dentro da marcenaria. Então é uma coisa super simples que você consegue colocar ali e já organizar sem precisar de muito planejamento, né? Você não fez isso, essa escadinha funciona da mesma forma. Para quem é mais tecnológico, né? Eu gosto de uma coisa diferente, uma coisa já pronta. A gente tem aí os suportes de tempero já magnético. Então você tem ali uma plaquinha metálica que eles já são atraídos e ficam fixados ali por um imã mesmo, né? Então você tem ali esse suporte que você consegue tirar, encaixar e levar ele para qualquer lugar. Esse porta-tempero magnético também tem para geladeira, vocês já viram? Então geralmente é um porta-tempero mais rasinho, né? E ele é mais larguinho no diâmetro dele, tem um diâmetro maior. Você pode colocar na lateral da geladeira. E aí ele vai ficar ali atraído pela geladeira, você consegue colocar ali do lado. Então é outra opção, às vezes, para quem não tem espaço na bancada, para quem tem uma cozinha aí muito pequena, não planejou em outro lugar. Também funciona colocar ele ali do lado, é uma opção. É claro que não é algo pra gente colocar na frente da geladeira, na porta da geladeira, ou encher tudo. É uma coisa discreta, organizadinha ali no cantinho para funcionar bem. E por último, eu separei a opção do porta-tempero deslizante, e a gente tem ele em várias possibilidades. O deslizante nada mais é do que um suporte que desliza, então é uma marcenaria que você puxa e desliza. Aí tem várias opções, né? Tem superior que você puxa, vai descendo, negócio deslizante, que tem as prateleiras ali. Eu sempre gosto de usar qualquer opção dessa de porta-tempero. Não me agrada muito usar o aramado, tá? O metálico. Eu prefiro mais usar o MDF, usar o bambuzinho, às vezes usar o acrílico, ou essas opções funcionam melhor no meu ponto de vista. E aí esses deslizantes também. Então às vezes você pode ter um porta-tempero comprido, tipo um dispenseiro que parte dele é porta-tempero. Aquele compridinho tradicional super funciona para a bancada. O que vai mudar, né, Mariana? O que eu gosto. Se você gosta de pegar mais em cima, se você gosta de pegar mais na parte inferior do armário. Pra mim é mais prático puxar aqui embaixo e já pegar. Eu gosto mais na parte de cima. Eu sou baixinho, não funciona. Pra mim tem que ser na altura da bancada. Então estuda. O que pra você funciona mais aí na sua cozinha, na hora que você tá cozinhando? Você prefere que esteja aqui? Tudo bem você pegar mais em cima? Porque aí tem que ser prático. Não adianta colocar em cima, que você achou a opção maravilhosa, sendo que você não tem uma altura tão boa e fica ruim de pegar. Ou embaixo, se você tem problema de coluna, ficar abaixando toda hora. Às vezes na bancada vai ser uma opção melhor. Ou então você é mais bagunçadinho, a bancada vai ficar muito bagunçada, é melhor deixar algo guardado. Então é pensar como você como é o seu estilo de vida, como que você cozinha, né, mais organizado, mais bagunçadinho, para que esse porta-tempero de fato entre ali para facilitar a sua vida e não para trazer mais confusão, né? Então esse deslizante, ele é
tem várias possibilidades que dá pra gente inserir na marcenaria em várias formas. Lembrando que o porta-tempero, gente, ele precisa ter, se for esse deslizante, uma gavetinha, se for algo compridinho, no mínimo 15 centímetros funciona, porque a gente tem corrediças nas laterais, então funciona 15 centímetros, mas dá pra ser 20, profundidade dele de prateleira 10 centímetros, como eu falei, 15 no máximo funciona. Um cantinho da marcenaria, sabe quando você tem ali uma viga passando, você tem um shaft, alguma coisa que não permite que você tenha um armário com uma profundidade muito grande? Às vezes você vai ter ali um espaçozinho reduzido. Se você fechar a marcenaria ali ou colocar umas prateleiras, você já ganha um espaço para porta-tempero. Ou então, quando você tem uma coluna descendo em algum lugar ali próximo à cozinha, eu já uso esse dentezinho ao meu favor e encaixa a prateleira ali, exatamente na espessura desse dente, que já cabe ali um porta-tempero. Tem uns que são com um diâmetrozinho bem menorzinho, então acaba encaixando super bem. Possibilidades para paredes, a gente tem imensas as prateleiras que eu falei, então tem muitas possibilidades. Você pode ter uma parede diferente, com uma pintura diferente, explorar esses porta-tempero, junto também com uma hortinha, fica muito legal. O que eu acho que é válido é a gente não subestimar esse cantinho, porque ele pode ficar muito charmoso, muito organizado e facilitar o nosso dia a dia. Deixar tudo solto, não organizar eles, você acaba perdendo de sentir até mais prazer na hora de cozinhar. E a ideia é que a nossa casa nos sirva e que a gente tenha prazer em todos os ambientes, e na cozinha, na hora de cozinhar também não deve ser diferente. E aí, me conta qual foi dessas opções que você mais gostou? Já tem alguma dessas? Tava aí pensando, Mariana, não sabia como que eu colocaria. Gostei da ideia X, gostei da ideia Y, me fala, porque eu gosto muito de ouvir o feedback de vocês. Eu entendo que foi um conteúdo relevante, e se vocês estiverem precisando de alguma outra informação, deixa aqui embaixo uma sugestão de vídeo que eu tô sempre olhando, e assim que possível eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal se você não é inscrito, e já deixa o like se você gostou desse vídeo. Até o próximo. Um grande beijo, tchau!